A paz do Senhor Jesus Cristo. Curitiba, 12 de abril de 2021, segunda-feira. Minha Bíblia está aqui aberta em Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vemos aqui um trabalhar duplo, né, irmãos? O trabalho de edificar a fé e de desconstruir a soberba que o homem está desde a queda pela sua independência. O homem se tornou realmente enganado e lacrado numa esfera de engano e uma frequência de pensamento com fortalezas na mente, como diz 2 Coríntios capítulo 10, que o cegam, né? O príncipe da potestade do ar cegou o entendimento daqueles que são incrédulos. E o homem nasce incrédulo, e aí ele vai de incrédulo para a fé. E essa jornada de edificar a fé também é a jornada de desconstruir a soberba, a arrogância, a carnalidade, o pecado escondido pela soberba da carne. A carne faz com que o homem não perceba os seus próprios pecados, né? A soberba engana. Soberba te enganou, diz os profetas, né? Do Antigo Testamento. A tua soberba te enganou. Por isso que no Salmo 139, Davi escreve: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum pecado que eu não estou percebendo. Porque a soberba nos impede de ver que somos necessitados. A gente vê que alguém é pior que nós e que nós até que somos bonzinhos, não é? Então, Deus despede vazio os soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não adianta nós nos consagrarmos e jejuarmos e orarmos se formos soberbos. A Bíblia diz em Isaías 58 do jejum, que Deus não ouve, não confirma, porque a soberba. Os fariseus foram rejeitados por Deus porque eram soberbos. A soberba faz com que nós nos coloquemos numa posição que Deus não ouve e não responde. Como aquele homem, lá em Lucas 18, que diz: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens. Quando nós achamos que não estamos tão necessitados assim de restauração, a restauração passa por nós e pega o próximo, né? Como Bartimeu, que clamava de todo o coração, Jesus parou para ele. Muitas pessoas, Deus passa os olhos sobre a pessoa e não vê nela um apego, né? Paulo dizia: qualquer frieza que é nossa relação deve ser o fato de que vocês têm um amor pequeno, né? Amor como a neblina, Oséias 6,4, que bate o sol já seca, já some aquela neblina, né? Então o ser humano nasce com uma vontade fraca na direção de Deus, só busca Deus por que quer uma bênção, uma cura. Mas se apegar em Deus é outra coisa. Portanto, edificar a fé para receber de Deus deve andar junto com a entrega do coração para se apegar em Deus. Porque o homem não nasce apegado em Deus, né? Ele nasce apegado aos ídolos. Então, desde a queda, nós temos necessidade de receber restauração em tudo, porque o mundo caiu, então há problemas de saúde, financeiros, familiares, né? Na alma. Mas também há no ser humano uma resistência a Deus por causa da queda e da dependência. O homem está soberbo e ele não percebe que ele não é abençoável. Então, Deus diz lá em Isaías: aquele que quer se colocar sobre a minha proteção, que faça as pazes comigo. O que ele está dizendo? Que ele precisa perdoar para poder abençoar. Por isso o sangue vem antes da unção do Espírito, né? Porque, na verdade, o homem, ele quer a ajuda de Deus, mas ele está, de alguma maneira, numa frequência onde ele não consegue receber porque está contaminado pela soberba e por pecados que ele não vê como grave por causa da soberba, né? Despreza um, julga o outro de forma ácida, esconde pecados porque acha que merece, né? Então a soberba justifica os pecados. Pensa nisso que eu estou te falando, pensa nessa palavra e diga: Deus, tão importante quanto eu edificar a minha fé
é eu desconstruir a soberba em que o homem está desde a queda. É me humilhar também, não é só orar e se consagrar. Se humilhar é permitir com que o Senhor trabalhe na sua alma, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Muitas vezes a pessoa ela é humilde pessoalmente, mas ela tem orgulho denominacional. Você sabe o que é orgulho denominacional? É quando eu digo, olha, eu sou mais necessitado de restauração, mas ao mesmo tempo eu digo, a minha igreja é um pouquinho melhor que as outras. Então, eu me humilho pessoalmente e me orgulho denominacionalmente, né? Então eu coloco a minha denominação como não necessitada tanto assim da graça, como se lá só tivesse trigo. Então aí Deus não age. É preciso que não só eu me humilhe pessoalmente, como corporativamente. Quando Israel era para ser abençoado, Deus pedia que todas as nações, até os animais, se humilhassem. E as crianças, né? O que significa que se humilhar como denominação é reconhecer que não há nenhuma igreja que precise de mais restauração no púlpito, nas pregações, no povo, do que a igreja que você congrega. Quando você se humilha e se coloca em último lugar e coloca a sua igreja como mais necessitada. Então você está permitindo com que Deus trabalhe em toda denominação, em todo o corpo de Cristo. Pensa nisso, queridos. Essa palavra com certeza vai tocar no seu coração pela unção. Diga a Deus, tão importante quanto eu edificar a minha fé, é eu quebrar a soberba da minha carne. Me ajude a ser humilde aos teus olhos. Me ajude, em nome de Jesus.